Senhor, eu tenho aqui uma mensagem muito abençoadora. Se você puder compartilhar, alguém que está precisando aprender os segredos de Jesus para ter uma vida bem-sucedida, eu acredito que essa mensagem vai abençoar muito a vida dessa pessoa. Eu vou pensar com vocês aqui sobre 3 segredos que o Senhor Jesus nos ensinou através do seu comportamento, através da sua vida, para que a gente possa aprender, para que a gente tenha uma vida bem-sucedido. O texto que eu vou ler com vocês, Mateus, capítulo 17, e o primeiro segredo que eu quero pensar com vocês é aprender a ouvir Jesus acima de tudo e acima de todos. Esse é o primeiro segredo, você vai ver aí, vai ser colocado aí para você poder anotar, aprendendo a ouvir Jesus acima de todos. O texto vai dizer que o Senhor Jesus sobe ao monte, onde ele vai passar por aquilo que nós conhecemos por uma transfiguração. Enquanto ele está orando, o seu rosto começa a resplandecer como o sol, a sua veste fica pura, branca como a lã, como o sol ao meio-dia. O texto diz que naquele momento o apóstolo Pedro, o apóstolo Tiago e o apóstolo João, que foram separados dentre os demais discípulos para estar com Jesus ali nesse monte, eles tiveram uma visão. E nessa visão, eles veem que Moisés e Elias estão conversando com Jesus, e a conversa deles com Jesus é a respeito da sua partida, é a respeito do seu êxodo, é a respeito de Jesus ser o cordeiro que vai ser sacrificado na Páscoa. Quando fala que eles estavam falando a respeito de sua partida, é exatamente isso, é falando a respeito do êxodo. Assim como Israel, através da morte daquele cordeiro, foi protegido e eles partiram do Egito para a terra prometida, Elias e Moisés estavam conversando com Jesus a respeito desse assunto da sua partida, de quando ele iria morrer e de quando também ele seria assunto aos céus. Enquanto diz o texto que Moisés, Jesus e Elias estão conversando sobre esse assunto, o apóstolo Pedro, ele, no versículo 4, ele se levanta e ele diz assim: Senhor, é muito bom nós estarmos aqui, é muito jóia nós estarmos aqui na tua presença, na presença de Jesus, na presença de Moisés, na presença de Elias, e nós poderemos fazer aqui 3 tendas. Nós poderemos armar aqui 3 moradas, porque a gente nem precisa mais sair daqui, vamos ficar por aqui. Mas o texto vai dizer que ele nem sabia de verdade o que é que ele estava falando. Ele estava tão impactado com aquela visão. Enquanto ele falava isso, bom é estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas. Uma para Moisés, uma para Elias, vamos fazer uma tenda para ti. Naquele momento veio uma nuvem iluminada, luminosa, cheia da glória de Deus. E quando essa nuvem veio sobre aquele monte, diz o texto que esses discípulos caíram como que desacordados. Tamanha era a glória de Deus que estava ali. O texto vai dizer que essa nuvem os envolveu e eles caíram de bruços com o rosto em terra, como que desmaiados por causa dessa glória. E o texto vai dizer que dessa nuvem veio uma voz, a voz do Pai. O Pai fala através dessa nuvem dizendo: este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo, e termina dizendo: a ele ouvi. Quando eles ouvem essa voz, eles caem e essa voz de Deus ecoa sobre eles. De repente o texto diz que Jesus se aproxima, Jesus toca em Pedro, em Tiago e em João, eles se levantam, mas eles não vêem mais ninguém. Eles não vêem mais Moisés, eles não vêem mais Elias, eles veem apenas Jesus. Mas a voz de Deus ali foi muito clara: este daqui é o meu Filho amado em quem eu me comprazo, a ele ouvi. Por que que o Pai vai falar nesse contexto em que Moisés e em que Elias está presente? Ele vai falar para que o Filho seja ouvido.
que Deus está querendo deixar muito claro para esses apóstolos e também para mim e para você, que Moisés é uma pessoa importante, porque ele representa a lei, ele representa aquilo que os judeus chamam de Torá. Moisés representa a lei de Deus do Antigo Testamento e é importantíssima a lei de Deus. Elias, ele representa os profetas do Antigo Testamento. Ele está representando essa voz profética de Deus na história. Então, tanto Moisés como Elias têm a sua importância na história, porque foram pessoas que Deus usou para trazer a lei e para trazer também palavras proféticas para a humanidade. Mas agora vem Deus nesse contexto de um que representa a lei e de outro que representa os profetas, e agora aponta para o seu filho e diz: se tem alguém que vocês devem ouvir aqui na terra, esse alguém é o meu filho, esse alguém é Jesus em quem eu me comprazo. Então esse é o primeiro segredo que eu e você precisamos aprender, que é ouvir Jesus acima de tudo. Então, se Moisés fala alguma coisa, o que Moisés fala é importante se está de acordo com aquilo que o Senhor Jesus está falando. Porque tem muitas coisas que Moisés falou que hoje não serve para nós. E nós sabemos disso. E que não adianta você pegar muitas coisas que Moisés falou, que já se tornaram, conforme Hebreus capítulo 7 e capítulo 8, se tornaram obsoletas para a igreja. Elas podem ser funcionais para um povo, a forma de comer, dias que eles guardam, a nação de Israel, mas para a igreja, ela não tem importância alguma hoje, era apenas sombra daquilo que haveria de ser. E eu e você precisamos entender que Moisés tem a sua importância, mas o que Jesus fala é infinitamente mais importante do que Moisés falou, de que os profetas têm a sua importância, mas aquilo que Jesus fala é infinitamente mais importante do que aquilo que os profetas falaram. Porque ali está Moisés e ali está Elias e o pai diz: escutem o meu filho. E isso está de acordo com o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, no capítulo de número 1, você vai ver o escritor aos Hebreus dizendo que, havendo Deus antigamente falado, ele falou de muitas maneiras, ele falou muitas vezes aos nossos pais, através dos profetas. No versículo 2 vai dizer: mas nesses últimos dias nos falou por meio do Filho, a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas. Então o autor aos Hebreus está dizendo para mim e para você que Deus de verdade falou muitas vezes. E também falou de muitas formas, falou aos nossos pais, falou através dos profetas, todos eles têm a sua importância, só que o Filho, ele foi escolhido pelo Pai para falar conosco nesses últimos dias. Nesses últimos dias nos falou por intermédio, através do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Então eu e você, se desejamos ter uma vida bem-sucedida, a gente tem que entender que as palavras de Jesus, elas são mais importantes do que a lei de Deus, dada por Moisés. De que as palavras de Jesus, elas são mais importantes do que as palavras dadas aos profetas. Não é que as palavras de Jesus e de Moisés, de Elias, os três estão em contradição. Não, é que tem coisas que Moisés e Elias, ou a lei e os profetas falaram, que já se tornaram obsoletas e que a gente tem que olhar agora para Jesus, porque Deus, nesses últimos dias, nos falou através do Filho. Olhe para Jesus, veja o que Jesus fala. Ele mesmo disse: as palavras que eu vos falo, que eu vos digo, eu não as digo por mim mesmo, mas assim como eu ouço o Pai falar, assim eu falo para vocês. Então era Deus nos falando através do Filho. Esse é o primeiro segredo que você precisa aprender se você deseja ter uma vida bem-sucedida nessa terra.
Todos os outros têm a sua importância. Os psicólogos, os psicanalistas, os psicoterapeutas, os filósofos, os professores, os acadêmicos, os cientistas, todos eles têm a sua importância, a gente escuta o que eles falam, os nossos conselheiros, os nossos pastores, os nossos sacerdotes, os nossos pregadores, os nossos missionários, os nossos líderes, nós estamos ouvindo. Todos eles é importante nós ouvirmos o que eles estão falando. Mas o Pai disse aqui, acima de tudo e acima de todos, escute o que o meu filho está falando. Se tudo o que as pessoas estão falando vai contra, choca com aquilo que o meu filho falou, então abra mão daquilo que a lei, os profetas, os homens, os pastores, os sacerdotes, os psicólogos, os sábios, os entendidos, abra mão do que eles falam, mas não abra mão daquilo que o Filho falou. Fique com Jesus, escute Jesus acima de tudo e acima de todos. Esse é o primeiro segredo que a gente aprende aqui. E lá no Hebreus, que nós acabamos de ler o capítulo 1, vai falar que Deus constituiu Jesus o herdeiro de todas as coisas, por meio do qual Ele criou todas as coisas, e que Deus nos falou através do Filho nesses últimos dias, vai dizer ali que Deus jamais chamou qualquer um dos seus anjos de filho. Deus não chamou o arcanjo Miguel de filho, nem o anjo Gabriel, nem os serafins, nem os arcanjos, nem os querubins. Só tem um que Ele chamou de filho, a quem Ele constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então, Hebreus 1 e Hebreus 2 vai dizer para mim e para você que Jesus é maior do que os anjos. Hebreus capítulo 3 vai dizer para mim e para você que Jesus é maior do que Moisés. Hebreus capítulo 4 vai dizer para mim e para você que Jesus é maior do que Josué. Hebreus capítulo 5 vai dizer para mim e para você que Jesus é maior do que Arão. Ele é maior do que todos os homens. Ele é o príncipe, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o Deus Emanuel, que veio trazer a palavra encarnada. Ele é a encarnação do Verbo de Deus. Então, se você quer saber como é que Deus age diante de uma situação, olhe para Jesus. Se você quer saber o que Deus pensa a respeito de um assunto, estude a vida de Jesus. Jesus é o nosso exemplo. Jesus é o nosso modelo. Aprenda a ouvir Jesus, porque Deus o Pai está falando através do Filho. Esse é o primeiro segredo. Eu acho que você precisaria anotar isso, por gentileza. Anote para você nunca se esquecer, porque você pode perder a bênção de Deus em ouvir outras vozes que estão entrando em contradição com a voz do que o Filho falou. Não faça isso. Escute a voz do Filho, escute a voz do Senhor Jesus, porque é o Pai falando através dele. O segundo segredo que eu e você precisamos aprender aqui, se a gente quer ter uma vida cristã, uma vida bem-sucedida aqui nessa terra, é esse que está aí na tela, você pode anotar, é que você precisa aprender a abrir mão dos seus direitos. Isso é muito difícil, porque nós vivemos em uma sociedade em que a gente tem muita dificuldade de abrir mão dos seus direitos, principalmente agora em que a ONU, as Nações Unidas e tantas outras ONGs estão enfatizando demais os direitos humanos, né? E a gente, em nome dos direitos humanos, a gente acha que tudo aquilo que nós temos direito, então a gente tem direito e não importa o que é que vai ser sacrificado para que a gente possa ter os nossos direitos ou tomar posse daquilo que de direito pertence a nós. Só que a gente se esquece que Jesus é o nosso exemplo, que Jesus é o nosso modelo. A gente se esquece de princípios que estão escritos no Novo Testamento, que regem a nossa vida, que não são palavras de homens, são palavras de Deus para nós, que não são assim ideias humanas, são revelações de Deus para nós. E você vai ver o texto que eu coloco aí, Mateus capítulo 17, versículo 24 ao versículo de número 27. Vai dizer que os cobradores de impostos,
eles se aproximaram de Pedro quando estava entrando em Cafarnaum, e eles perguntaram assim para Pedro: escute, Pedro, o seu mestre e vocês pagam impostos? Alguns estudiosos vão dizer que esses impostos, pelo valor que é imposto ali, são 2 dracmas. E quando você vai estudar um pouco a cultura daquela época, você vai ver que essas 2 dracmas se referem ao imposto do templo, para a manutenção do templo de Deus, e todo judeu precisava pagar. E quem fazia essa cobrança eram religiosos e eram também cobradores de impostos. Eles faziam isso. E esses homens vieram cobrar de Pedro e cobrar de Jesus os impostos do templo, seja o imposto do templo, ou seja simplesmente um imposto qualquer que deveria ser cobrado dos habitantes daquela região da face da terra, aquela região geográfica. A gente vai aprender que Jesus tinha direito de não pagar esse imposto. Jesus vai perguntar para Pedro, dizendo assim: Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta. De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? É dos servos ou é dos filhos? E aí Pedro diz assim: é dos filhos. Os estranhos, eles precisam pagar, mas os filhos não precisam pagar. E Jesus então faz uma afirmação dizendo: então, logo estão isentos os filhos. Os filhos estão isentos, não precisam pagar os impostos. E seja um tributo que é cobrado pelo Império Romano para a manutenção de Roma, ou seja um tributo cobrado para a manutenção do templo, Jesus estava isento de pagar isso, porque se é do templo, você sabe, desde 12 anos de idade, lá em Lucas capítulo 2, você vai ver Jesus dizendo que o templo era a casa do seu pai. Vocês não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai, cuidando dos negócios do meu pai? Você vai ver por algumas vezes nos evangelhos, Jesus expulsando os cambistas, virando as mesas, dizendo: não faça da casa do meu pai uma casa de ladrões, de salteadores, um covil de ladrões. Então, o próprio Jesus dizia que aquela casa era a casa do seu pai. E se aquela casa era a casa do seu pai, Jesus estava isento do imposto. Ele não precisava pagar. Ou seja, qualquer outro tipo de imposto, Jesus não precisava pagar, porque nós lemos Hebreus 1. Todas as coisas foram criadas por ele. A gente conhece os salmos, que a terra é do Senhor e a sua plenitude, toda a prata, todo o ouro, tudo que se move, o oxigênio que a gente respira, em Atos 17 vai dizer que tudo isso vem de Deus, tudo isso vem de Jesus. E João 1, versículo 3 fala que todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, foi Ele que criou todas as coisas. Então, se tem alguém aqui nessa terra que poderia exigir os seus direitos de não pagar esses tributos, era o Senhor Jesus. Meu pai, esse templo é do meu pai, eu não preciso pagar. O mundo é do meu pai, eu não preciso pagar, eu sou filho. Mas Jesus então olha para Pedro e no versículo 27 de Mateus 17, ele diz assim: mas para que nós não os escandalizemos, vai lá no mar, lança um anzol, pega o primeiro peixe, você abrindo, você vai achar um estáter que corresponde a 4 dracmas, e você vai entregar e vai pagar por você e vai pagar por mim. Eu acho isso lindo, porque Jesus está abrindo mão de um direito dele para não escandalizar as pessoas. E nós precisamos aprender esse segredo. Às vezes nós, porque estamos funcionando conforme o sistema desse mundo e não conforme Jesus, a gente acha que nós só vamos ser bem-sucedidos se a gente não abrir mão dos nossos direitos. E Jesus está nos ensinando que em algumas ocasiões da nossa vida, a gente, para ser bem-sucedido, vai ter que abrir mão dos nossos direitos.
Porque se em nome da minha vida bem-sucedida eu me torno um escândalo, um tropeço para as outras pessoas, a minha vida não é bem-sucedida. A minha vida só é uma vida bem-sucedida quando eu não me torno um motivo de escândalo, de tropeço para as outras pessoas através de minhas ações, de meu comportamento, principalmente quando se refere à vida financeira, quando se refere a impostos, quando se refere a dinheiro, quando se refere a tributos. Jesus está dizendo, eu poderia muito bem não pagar, porque eu tenho direito a isso, mas se eu me aferrar aos meus direitos, eu vou escandalizar pessoas que não entendem isso. Então eu vou abrir mão dos meus direitos para que as pessoas não escorreguem, não tropecem, não se machuquem. Jesus poderia muito bem dizer, não, eu vou tomar posse dos meus direitos e eu não tenho culpa se as pessoas são fracas, se as pessoas não são maduras, se as pessoas não são fortes na sua fé. Eu não tenho culpa da imaturidade das pessoas, se vão se machucar ou não. Jesus não pensa assim como muitos de nós pensamos. A gente não abre mão dos nossos direitos e a gente sabe que nisso a gente vai machucar muitas pessoas, mas a gente não está nem aí, porque a gente se isenta dizendo que nós não temos problemas nisso, porque quem manda a outra pessoa ser imatura não alcançar esse nível de maturidade que nós temos, e a gente peca com isso. E Jesus está dizendo, para que a gente não escandalize, vamos abrir mão dos nossos direitos. Você sabe, o apóstolo Paulo fala isso na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 6, Paulo vai fazer uma pergunta para os irmãos dessa igreja, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, ele diz assim, no versículo de número 7, ele pergunta assim, por que não sofreis antes a injustiça? Ele está falando aqui de irmãos da igreja que estão indo a juízo por causa dos seus direitos contra outros irmãos da igreja, e isso perante pessoas ímpias. Ele diz assim, olha, só existir entre vós essas demandas já é uma derrota, uma completa derrota para vocês. E ele diz assim, olha, por que vocês não sofrem essa injustiça? Por que vocês não sofrem esse dano? Vocês não percebem que por não sofrer a injustiça e por não sofrer o dano, vocês estão envergonhando o nome de Jesus diante de juízes ímpios, de pessoas ímpias? Que se vocês assumissem o compromisso de sofrer o dano, de sofrer a injustiça, o nome de Jesus não estaria sendo blasfemado e escandalizado como está acontecendo com vocês. É isso que Jesus está ensinando para mim e para você. A gente tem direito a um monte de coisas, mas você precisa saber o seguinte, se eu me aferrar aos meus direitos, isso vai ser um tropeço para que as pessoas possam conhecer Jesus? Ou será que se eu abrir mão do meu direito, isso vai ser uma porta aberta para que as pessoas aprendam com Jesus, aprendam a ver Jesus em mim através dessa atitude de abrir mão dos meus direitos? E parece, não é sempre, mas parece que no Evangelho, o direito que eu tenho, em alguns casos, é o direito de não ter direito. Porque se eu tiver o direito de ter direito, eu vou ser beneficiado, mas muitas pessoas vão ser escandalizadas. Eu espero que você esteja entendendo essa palavra, eu espero que o seu coração esteja aberto, porque quantas não estou dizendo que bateram no seu carro, e você tem direito de exigir que paguem aquilo, ou que uma herança, você tem direito a isso. Eu não estou dizendo dessas coisas, mas tem tantas coisas na nossa vida. A gente tem direito a se defender, a gente tem direito a uma réplica, a uma tréplica, a gente tem direito a tantas coisas, mas a gente sabe que a gente deve abrir mão disso. E às vezes a gente tem direito a um cargo, a gente tem direito a uma posição,
a gente tem direito a uma defesa, a gente tem direito a aparecer, a gente tem direito a um monte de coisa, mas por amor ao Evangelho, a gente tem que abrir mão desses direitos. Jesus está dizendo, eu tenho direito de não pagar, mas para não escandalizar, eu vou pagar. E em nome de você abrir mão dos seus direitos, em vez de entrar dinheiro no seu bolso, talvez saia. E em vez de vir honra para você, talvez venha desonra. E em vez de vir benefícios para você, talvez não venha benefício algum. Mas é por causa do seu compromisso com Jesus. É para que você não se torne um tropeço. Leia Romanos 14, leia Romanos capítulo 15, que vai dizer que a gente não deve ser tropeço para ninguém. Porque o reino de Deus, ele não consiste em comida, em bebida, mas sim em justiça, em alegria, em paz no Espírito Santo. Tudo aquilo que você tem direito, mas que, sabe, não traz alegria, não traz justiça, não traz paz no Espírito Santo, pula fora, meu amigo, mesmo que você vai ser beneficiado, mas se o reino não vai ser beneficiado, eu sei que essa palavra está vindo ao encontro de muitos de vocês que estão aí perdendo a paz por causa do seu direito e fazendo muitas pessoas olhando para você e dizendo assim, isso é crente? Isso é ser discípulo de Jesus? Se é para ser assim, eu não quero. Se é para ir a esse extremo, em nome dos nossos direitos, tem um monte de pessoas inocentes pagando preços imensos, em nome dos nossos direitos, discussões dentro de igreja, em programas, em internet, em Facebook. A gente vê as pessoas brigando. E Paulo diz para uma igreja, já é uma completa derrota. Só o fato de existir pleito no meio de vocês não tem maturidade para vocês conseguirem chegar a um consenso. Não existe, Paulo chega a dizer em Coríntios 6, não existe um sábio entre vós para ajudar vocês a julgar essas coisas entre os irmãos, sabendo que a gente vai julgar anjos. Nós não estamos preparados para julgar essas coisas entre nós, e vocês precisam levar isso diante dos juízes. Aí Paulo diz, é uma completa derrota. É uma completa derrota, e eu espero que o Espírito Santo possa falar forte no seu coração, porque às vezes, muitas vezes, a sua vida vai ser bem-sucedida, não porque você agarrou aos seus direitos, a sua vida vai ser bem-sucedida porque você abriu mão dos seus direitos, e aí você vai ver como que Deus vai te honrar, mesmo que a princípio venha perda, mesmo que a princípio você não receba o que veio, que é seu direito, mesmo que a princípio você não tenha a honra que você gostaria de ter, mas saiba, Deus não é injusto para esquecer as suas obras, e Ele sabe que você está abrindo mão dos seus direitos para que o nome dEle em você não seja escandalizado. Você está abrindo mão de valores, de um monte de coisas, de dinheiro, de posições, para que o nome daquele a quem você representa não seja vilipendiado entre as pessoas, mas seja honrado através da sua atitude de humildade. Muito bem, esse é o segundo segredo, mas eu tenho aqui mais um segredo que eu quero compartilhar com vocês, e esse segredo ele é muito forte, e eu gostaria que você anotasse isso também. O terceiro segredo que você precisa aprender vai ser colocado aí para que você tenha uma vida cristã bem-sucedida, uma vida bem-sucedida, é que você precisa aprender a perdoar a semelhança de Deus. Quando a gente lê Mateus 18, versículo 21, diz assim, Então Pedro, aproximando-se de Jesus, perguntou, Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim para que eu lhe perdoe? Essa palavrinha então, vírgula, ela exige um contexto. Então, o que é que está acontecendo que leva Pedro a fazer essa pergunta, Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Esse então vai mostrar que alguma coisa está sendo tratada, alguma coisa foi dita por Jesus que levou Pedro a fazer essa pergunta. E o contexto é a disciplina que está acontecendo na igreja. Quando você for ler os evangelhos,
principalmente aqui o Evangelho de Mateus. Marcos, você não vai ver a palavra igreja. Lucas, você não vai ver a palavra igreja. E João, também, você não vai ver a palavra igreja. Você vai ver a palavra igreja somente 2 vezes no Evangelho de Mateus. Porque até então a igreja não tinha sido estabelecida como aconteceu em Atos capítulo 2. É a partir de Atos 2 que aí você vai ver igreja, 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 igreja. E nas epístolas paulinas, então, nem se fala, só na carta de Paulo aos Efésios existe mais de 60 vezes essa expressão de igreja, nas epístolas de Paulo, mais de 60 vezes essa expressão, mostrando a importância da igreja. Mas aqui, no Evangelho de Mateus, ou nos Evangelhos, só 2 vezes. Mateus 16, versículo 18, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, que é a igreja organismo, é a igreja invisível e não tem portas do inferno que vai prevalecer contra ela. E aqui em Mateus 18, você vai ver a palavra igreja no versículo 17, que é a igreja organização. Nós temos a igreja organismo e aqui nós temos a igreja organização. Essa igreja organização pode ser Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, quadrangular, metodista, presbiteriana, luterana. É a organização que nós chamamos de igreja, onde nós temos pastores, nós temos obreiros, nós temos os estatutos internos, nós temos o lugar onde nós dizimamos, onde nós ofertamos, onde nós temos comunhão. É isso aqui que Jesus está tratando em Mateus capítulo 18. Ele não está tratando da igreja organismo, está tratando de como que nós agimos em um corpo chamado organização. E aqui vai falar sobre aquele assunto de exclusão. O texto vai dizer, se você vê um irmão pecar, no versículo de número 15, então você não vai falar para ninguém. Você não vai sair abrindo a sua boca por aí. Eu vi o irmão pecando, eu vi a irmã pecando, eu vi o fulano de tal naquele lugar, eu vi o fulano de tal. Gente, Jesus está dizendo que a igreja organização não funciona assim. Ali está dizendo, se o teu irmão pecar, tem um aspas dizendo contra ti, um parêntese aí, que não existe no original, mas se o teu irmão pecar, seja contra você, seja contra ele mesmo, seja contra outra pessoa, você não vai sair fazendo esse negócio público. Você não pode ser um fofoqueiro, você não pode ser um tagarela, você não pode ser um difamador, você não pode sair tirando a fama das pessoas. O texto vai dizer, vai só você e ele. É entre você e ele, chame esse irmão. Em amor, leia Gálatas 6, versículo 1, é em amor. Leia Romanos 15, versículo 1, é em amor. Leia Timóteo, capítulo 5, é em amor. Quando você vê uma pessoa que pecou, então você não vai sair apontando o defeito dessa pessoa e tornando público. Você vai chamar essa pessoa pessoalmente em amor e você vai conversar com essa pessoa. E a intenção é ganhar esse irmão, nunca com o espírito de repreendê-lo para que ele se afaste, de fazer com que ele se sinta mais sujo, mais imundo, com que ele se sinta debaixo do juízo de Deus, como que ele se sinta excluído. Não, o texto está dizendo que a intenção é ganhar esse irmão. Quando você quer ganhar uma coisa, é com esse sentimento, eu preciso ganhar essa pessoa. Aí Jesus disse que há a possibilidade desse irmão e irmã que pecou e que recebeu o seu conselho, endurecer o seu coração e não querer ouvir o seu conselho. Aí Jesus disse assim, não é para você sair falando, não. Você vai chamar 2 ou 3 testemunhas para que a palavra seja estabelecida. Quando você pega isso e joga lá para as epístolas paulinas, principalmente para a carta de Paulo a Timóteo, o que ele vai nos ensinar é que você vai levar essa pessoa agora ao ministério da igreja. As pessoas idôneas,
as pessoas que você sabe que levam a igreja local com muita seriedade, o pastor e os seus obreiros, não é para você levar isso a público, você vai chamar pessoas conselheiras, com a intenção de ganhar esse irmão, você vai chamá-lo junto a essas pessoas maduras, sempre com a intenção de ganhar, não de expor, não de humilhar, não de ferir, não de esmagar, não de quebrar, não de apagar esse pavio que fumega, não de terminar de esmigalhar essa cana quebrada, mas é com o espírito de ganhar, é movido pelo amor. E aí Jesus disse, se você levar essa pessoa a essas 3 testemunhas, e ele não quiser atender, se ele recusar, aí então, o ato dessa pessoa, porque já rejeitou o seu conselho, já rejeitou a liderança da igreja, aí então a liderança da igreja vai tornar esse caso público, vai dizer à igreja, não a igreja organismo, mas a igreja organização, a igreja local, aonde você congrega. O pastor vai tornar o ato dessa pessoa conhecido, porque essa pessoa está rejeitando as oportunidades que Deus está dando para que ela seja tratada. Aí então vai tornar conhecido a igreja. Mas não é para expor a vergonha, é simplesmente essa igreja vai estar dando mais uma oportunidade para essa pessoa. Ela rejeitou um conselho pessoal, ela endureceu o coração ao ser exposta ao ministério da igreja, e agora tem mais uma chance, através da coisa ser exposta não publicamente, mas a organização, a igreja local vai saber do seu problema com a intenção de, mais uma vez, de ganhar o seu irmão, de trazer luz agora sobre o seu pecado, para que essa pessoa possa se humilhar, para que essa pessoa possa se arrepender. É com esse espírito de ganhar o seu irmão. Aí então Jesus disse, olha, se essa pessoa recusar ouvir também a igreja, versículo 17, então ela vai ser considerada, olha, se ela não entender, recusar ouvir também a igreja, então você vai considerar essa pessoa como um gentio e como um publicano. Então veja, não é que nós estamos, ou que a igreja está excluindo a pessoa, não existe exclusão aqui. O que Jesus está dizendo é que todas as oportunidades foram dadas para essa pessoa se sentir incluída no corpo de Jesus, na igreja local, ser abençoada. Mas ela, pelo seu orgulho e pela sua soberba, não ouviu nem a segunda, nem a terceira oportunidade. Então ela se auto-exclui desse oferecimento de perdão. Então não é a igreja que vai excluí-la, é a igreja que vai considerá-la uma pessoa publicana e pecadora, porque ela mesma se auto-excluiu, não recebendo nenhum perdão, nem da pessoa pessoalmente, nem do ministério da igreja, nem da igreja. Ela mesma está dizendo, pelas suas atitudes, eu não quero fazer parte dessa organização, eu não quero fazer parte dessa igreja. É nesse contexto que o Senhor Jesus está falando para os seus discípulos, que Pedro vai olhar e vai dizer, Senhor, então, quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoo? Eu venho a lhe perdoar. É uma pergunta. E aí ele faz uma pergunta em forma de uma afirmação. É até 7 vezes? E aí Jesus disse assim, olha Pedro, não é não. Porque não é só apenas 7 vezes. Mas é até 70 vezes 7. E aí, é essa pessoa que tem uma vontade imensa de pedir perdão. Não é aquela pessoa que pecou e que não quer pedir perdão, não quer ser perdoada. Agora ele está falando de uma pessoa que vive errando, mas
não têm um espírito duro como essa pessoa, que foi vista pecando, que foi dada oportunidade, que endureceu o coração e que não quis. Jesus não está falando de pessoas que cometem erros. Ele está falando que pessoas que cometem erros e que não querem pedir perdão. Porque cometer erros todos nós cometemos. E aí ele vai falar de um outro espírito, não daquele que está endurecido, mas daquele que peca, mas que sabe que precisa de perdão. Quantas vezes Jesus fala, olha, é 70 vezes 7, é 490 vezes. Se a pessoa está arrependida, pecou, mas o coração está quebrantado, é uma pessoa que não consegue ficar firme, é uma pessoa que não consegue ficar sem pecar, e ela vai pecar com você, e se ela pecar contra você, 70 vezes 7, 490 vezes. O seu coração como igreja, como discípulo de Jesus, como seguidor de Deus, deve estar aberto para essa pessoa e nunca considerá-lo um publicano e um pecador, um excluído, porque essa pessoa, por mais que ela peque, ela está sempre vindo pedir perdão. O coração dela está quebrantado. E assim como você sempre peca e pede perdão para Deus, e Deus sempre te perdoa, Jesus vai dizer, você também deve perdoar dessa forma. Até 490 vezes no dia. Esse é o espírito do Evangelho. É um perdão incondicional, que você não exclui as pessoas pelos erros que elas cometem. As pessoas se auto-excluem quando elas endurecem o coração pelo perdão que você oferece, ou que Deus oferece. Dá para você entender o que Jesus está nos ensinando aqui? E eu termino dizendo para vocês que Pedro, lá em Lucas, ele vai dizer assim, Senhor, se é assim, então aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé, porque em Lucas 17, né? Quando ele pergunta, Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim que eu lhe perdoe? E Jesus diz, até 70 vezes 7. Aí Pedro diz, aumenta a minha fé. E a gente tem que ter fé mesmo, irmãos. A gente precisa pedir para Deus, Senhor, me dá esse nível de fé. Aumentar a minha fé me eleve até o teu nível de fé. Porque o Senhor é capaz de perdoar a pessoa, se ela está arrependida, quantas vezes forem necessárias. Se a pessoa está arrependida, Deus é um Deus que perdoa. Então nos eleve a esse nível de fé, a termos o mesmo tipo de fé que o Senhor tem. Aí Jesus vai contar uma parábola, a partir do versículo 23, do camarada que devia 100 denários, do camarada que devia muitos talentos, e o que devia 100 denários foi perdoado, aí encontrou, o que devia muitos talentos foi perdoado, aí encontrou alguém que devia pouco dinheiro, ele não quis perdoar, e os mensageiros foram levar a notícia para o seu senhor, o senhor perdoou aquele monte de dinheiro para ele, mas ele não perdoou o conservo dele, que ele deve só um pouquinho, e colocou na prisão. Aí o seu senhor o chamou e disse, servo malvado, eu perdoei a tua dívida que era imensa, você não ia conseguir pagar, nem vendendo a sua família você conseguiria pagar. E agora esse teu servo que te deve tão pouquinho, você o lançou à prisão, malvado. Eu vou te colocar na prisão, porque você deveria tratá-lo da mesma forma como eu tratei você. Você foi perdoado, tinha que perdoar. Mas porque você não fez isso, você vai para a prisão e você não vai sair dali enquanto você não pagar o seu último centavo. E Jesus, ele termina a parábola dizendo assim, no versículo 35, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Romanos 15, versículo 7, assim como Deus em Cristo Jesus nos perdoou e nos recebeu, assim também nós devemos fazer aos nossos irmãos. Eu espero que essa palavra tenha sido uma grande bênção para a sua vida. 3 segredos que Jesus nos ensina para termos uma vida bem-sucedida. Não talvez bem-sucedida segundo os padrões humanos, mas muito bem-sucedida segundo os padrões divinos. E quem é cristão não vai querer apenas ser bem-sucedido segundo os padrões humanos, mas vai querer ser bem-sucedido segundo os padrões divinos. Então você vai aprender a ouvir Jesus acima de todas as coisas, você vai aprender a abrir mão dos seus direitos em prol da moral, em prol do nome, da glória do nome de Deus, e você também vai aprender
a perdoar, assim como Deus em Cristo Jesus nos perdoou. Quero mandar um abraço todo especial para a nossa querida Maríula Mendes, Geraldo Dirce Ottoni, a nossa querida Leia Costa Silva, para Mariana Santos da Costa Galho, para a Dulcineia Menezes, para o Joel Júnior, enfim, para todos vocês que estão nos acompanhando. Que Deus os abençoe, que Deus os prospere, que em Cristo Jesus você entenda que quando Ele fala para você aprender a perdoar, como Deus nos perdoa, Deus é o ser mais livre desse mundo. Por isso conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você é capaz de perdoar as pessoas, não só de pedir perdão, mas capaz de perdoar as pessoas que te ofenderam, você se torna uma pessoa livre. Quando você não perdoa, você é como um pássaro dentro de uma gaiola. E a pessoa a quem você não perdoou, ela está livre para o lado de fora. Mas quando você perdoa, é como se a gaiola abrisse. Quando você é capaz de perdoar as pessoas que fizeram mal a você, na verdade, você pensa que está liberando o perdão para ela. Mas na verdade você está liberando você mesmo. Porque a pessoa mais livre, a pessoa mais abençoada, não é somente aquela que está recebendo o perdão, mas é aquela que está oferecendo o perdão. Essa pessoa é a pessoa mais abençoada na face da terra. Deus te abençoe. Até o próximo programa. Eu quero fazer um pedido para você. Compartilhe essa mensagem para o maior número possível de pessoas, para que muitos sejam abençoados.